Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast, eu sou o Daniel Sartório. No episódio de hoje eu conversei com um grande comediante, Jansen Serra. Comediante eu gosto muito, ele é um cara que ele conta muitas histórias de família e nesse episódio a gente teve uma conversa muito legal sobre comédia e sobre a vida dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aliás, eu diria que até nesse episódio eu acho que a Mauri não receberá nenhum e-mail de ódio. Talvez por outras coisas, porque me odeiem e tal, mas lembrem-se. Se gostou, e-mail é tavavindopracá@gmail.com. Se odiou, amaurifte@hotmail.com. E o Jansen, e antes eu quero só falar, o Jansen vai fazer o solo dele, sábado no Ipiranga, dia 9/12, às 20 horas. E aqui na descrição desse podcast, seja no YouTube, no SoundCloud, e agora eu também vou publicar no Instagram, vou pôr na descrição lá o link pra comprar ingresso. Eu recomendo muito vocês irem no show dele, ele é um cara muito bom, e eu gosto muito da comédia que ele faz. E falando sobre o meu Instagram, eu fiz um Instagram pro podcast agora, eu sei, tô um pouco atrasado, mas eu acho que tá legal, eu acho que vai ser um lugar bacana pra eu gravar e postar fotos das gravações, sem ficar incomodando os meus amigos civis que não suportam mais coisas minhas de comédia. Mas é isso, vocês podem procurar lá, Tava Vindo Pra Cá podcast. É isso, no Instagram. Se inscrevam, galera, se inscrevam. Eu tô achando um absurdo que isso é um podcast. Isso é um podcast. E o podcast o lugar do podcast não é no YouTube. Não é. Só que eu tenho muito mais inscritos no YouTube. Então eu quero que a galera se inscreva também no SoundCloud, pra vocês receberem na hora que eu posto. Hoje eu tô postando um pouquinho fora da hora, mas é porque eu trabalhei muito essa semana. Muito! Mas eu consegui gravar e o episódio ficou ótimo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado e até quinta que vem, pessoal. Estamos gravando aqui na Starbucks, e Jansen não bebe café. Não tomo café, cara, não tomo café. Eles não estão patrocinando a gente, mas eles não expulsaram a gente também, então... Já é um adianto. Já é um adianto. Então, Jansen, cara, você faz stand-up há 7 anos e você já é ator há mais de 20 anos, certo? Mais de 20 anos de teatro, né? Teatro amador e profissional dá mais ou menos aí 21 anos. E o stand-up, a primeira vez que eu subi no palco foi em 2010, para fazer o que eu achava que era um stand-up, mas não era. E foi legal, né? Então, tinha histórias autorais, teve piadoca no meio e tal. E aí eu saí do palco muito feliz com o resultado, sim, né? Porque foi um acidente, na verdade eu não tinha programado fazer essa apresentação, fui assistir um amigo, estava se aventurando, ele nem faz mais. E essa noite era dele? Não, ele foi pra fazer, juntou ele mais 2 malucos, nenhum deles fazem mais, nunca mais ouvi falar deles, inclusive. E aí eu tinha aula de teatro junto com ele, ele falou, vamos lá, tal, não sei o que, aí eu fui. E aí eu tava na mesa com a galera, comecei a contar as histórias pros meus amigos, as histórias das minhas coisas, minhas causas, né? E a galera rindo comigo na mesa, e falou, Jansen, vai lá no palco que faltou um cara, faz uns minutinhos. Eu falei, você tá maluco, cara? Eu não faço stand-up, eu sou ator. Ele, vai lá. Aí eu fui e fiz, e a galera começou a rir, eu achei legal aquilo. E aí um professor de teatro meu que tava na mesa, me chamou de lado e falou, você gostou? Eu falei, puta, adorei. Ele falou, você tem perfil de stand-up mesmo. Só que pra fazer você tem que estudar, porque isso que você fez de longe não é stand-up. Eu falei, sério? Ele falou, é melhor que contar piada? Ele falou, não. Aí que eu fui começar entender que tem estrutura, estudar, tem métrica. E fui ler, Judy Carter. E esse professor me ajudou muito, me indicou bastante coisa. E aí eu percebi também que muitas coisas que eu assistia era stand-up, eu não sabia, como Seinfeld, né, o próprio Ed Murphy lá, o especial dele da década de 80, é Delirious, não é isso? Delirious. Então tudo isso eu já assistia essas coisas e não sabia que ele era stand-up. Porra, que legal. Né? Mas aí oficialmente mesmo eu conto a minha carreira a partir de 2012, que foi quando eu fui na noite do Mickey aberto, né? Porque 2010, 2011 foram aqueles anos de, e aí, o que eu vou fazer? É isso mesmo, estudando, procurando saber, procurando um lugar para fazer, porque eu totalmente perdido, não conhecia ninguém. Aí 2012... através do Chesman, que é comediante também há bastante tempo. Chesman Padim. Conheci o Chesman, o Baro, Diego Baro, o Chesman Padim, o Renan Rosa, um cara que nem faz mais. Conheci os caras. Renan Rosa eu não conhecia. Num festival lá em Santana do Paranaíba. Aí o Chesman me falou, tem uma noite lá em São Paulo, Frei Café e Coisinhas, a noite do Mickey aberto. Vai lá. Eu fui lá,
Aí me inscrevi, participei do campeonato de Open Mic, ganhei a meia-noite, depois fui vice do mês, e aí fui pra final dos melhores do ano e fui vice do ano também. Né? Quem ganhou foi o Leandro Paes, que foi o melhor do ano, e ele também acho que nem faz mais também. E aí eu conto a carreira a partir do dia que eu pisei dentro do Frei Café e coisinhas, eu não passei mais do que 5 dias sem fazer stand-up na minha vida. Então conto daí em diante. E você acha que a parte o que o teatro, os 20 anos de teatro te ajudaram pro stand-up quando você começou a fazer? Cara, a arte cênica pro comediante, ela pode ajudar muito, como ela pode ser perigosa também. Porque no stand-up o ideal é você ser o mais natural possível, né? Exatamente. E se você começa a interpretar muito, a plateia percebe que você está interpretativo, eles não te compram, né? Nossa, caramba, né? Cadê a verdade desse comediante? Que não pode parecer falso, né? Então eu acho que o stand-up, a arte cênica me ajudou mais a ser um cara desinibido no palco. De subir no palco, não ter esse temor de plateia, seja pequeno, seja grande. Porque no teatro a gente já se apresentou para 2 pessoas com uma caralhada de gente. Então, Sim. Perder esse medo de palco, posicionamento de palco ajuda muita gente. Né? Você ocupar o espaço, eu sou um cara grandão, ocupo bem os espaços, o gordo pra caramba. Mas esse lance de posicionar-se bem no palco, de não ter medo da plateia, de olhar pra plateia, de fazer um negócio encarando a plateia. Porque às vezes a gente vê os comediantes iniciando, muitos têm medo, receio, que é natural, né? Sim, é uma fase eu de aprendizado. morro de medo até hoje. Fase de aprendizado. Então muitas vezes vão pro palco, aí quando aquela piada não entra como ele queria, ele olha pro chão, aí não encara mais a plateia. O ideal é você estar sempre trocando, né, com a plateia, olhando no olho aqui. Principalmente quando tem você vai fazer num lugar que tem mezanino, ele é mais aberto e tem nos lados, é legal você jogar a piada na frente, do lado, em cima, né? Sempre trocando olhares com a galera. Quer mais café? É dele, ele vai tomar esse café. Meu café ainda está cheio. Valeu, obrigado, mano. Então, o ideal é sempre, eu vejo isso, o ideal é sempre você tá sempre trocando olhares com todas as posições onde tenha público para todo mundo se sentir fazendo parte do seu show, né? Isso é interessante, mas eu tive um problema que eu fazia isso demais. Que eu ficava meio que olhando. Parece que tá tendo um ataque epilético, né? Ficando por tudo que é lado. Não, mas, inclusive, são vários toques que a gente vai tendo ao longo da carreira, né? Quando eu fui fazer um show em Mogi Guaçu, alguns anos atrás, o botequim tipicamente brasileiro lá do Paper Hill, o Celso Júnior e o Aguena me levaram lá. E quem me deu esse toque do mezanino foi o dono do bar. Caramba. Ele falou assim pra mim, poxa, eu só posso pedir um favor? Pode? Ele falou, não, é porque normalmente os comediantes vêm aqui e eles não têm atenção pra galera que fica ali em cima. Porque realmente é uma composição diferente, né? A galera aqui na sua frente e na parte superior aqui do lado direito, lá em cima, tem um mezanino onde sentam algumas pessoas na beiradinha e tal. Ele falou, é muito difícil vender essas mesas. Às vezes as pessoas falam, não quero, vai ficar longe. Ele falou, não, coloca aí. E muitas vezes as pessoas reclamam, poxa, o comediante fez o show lá pra baixo, nem olhou pra gente aqui em cima. Então foi ele que falou, então de vez em quando, dá uma olhadinha pro pessoal, a cena pra eles, se puder fazer até alguma interação com eles. Sim. Lá em cima. Aí eu falei, poxa, legal. Aí eu levei isso pra todos os outros lugares onde eu me apresentei. Muito legal. Né? Que é uma conexão que você precisa fazer com a plateia, né? Porque o meu show, eu sou mais contador de história, sou tiozão contador de história, né? Meus textos são basicamente viscerais mesmo, coisas que eu vivi mesmo. Então, o meu show, o que eu gostaria que as pessoas sentissem quando vão no meu show? Que eles se sentissem na sala da minha casa, sentado no meu sofá, ouvindo eu falar minhas merdas, entendeu? Sim. Tanto que no meu show solo eu costumo receber as pessoas ou com café, ou com bombom, eu entrego o meu cartão, né, tudo mais. O pessoal se sentir sendo recebido, como uma visita mesmo. Sim, sim. Eu tento fazer isso. Obviamente que quando tiver muita gente não dá pra você comprar bombom pra um montão de gente. Mas por enquanto dá, de boa, né? 100 pessoas, 80 pessoas, então a gente vai montando. Até em São Miguel, quando eu coloquei 350 pessoas dentro do teatro, eu distribuí bis pra todo mundo, entreguei e tal. Depois tive que varrer, porque o pessoal comeu e jogou tudo no chão. Mas aprendendo, né? E você tem esse lance de família que eu acho que eu também tenho. Você tem uma família que é engraçada. Uma família que te gera muito material, né? Sim, pronto, às vezes, né? Pronto. Na verdade, se meu pai quisesse ser comediante, ele seria um comediante infinitamente superior a mim. Ele seria meu pai estaria entre os 5 melhores do país, sem dúvida, porque ele é engraçado sem querer ser engraçado. Ele fala sério. Por exemplo, teve um dia que eu virei pro meu pai, eu era adolescente, estava me formando no ensino médio, falei, pai, vai ter a minha formatura. Na hora ele falou, tô fora. Eu falei, como assim tá fora? Tem que pôr camisa. Que justificativa é essa, sabe, mano? Tem que pôr camisa, eu não vou, cara. Pra ele é o suficiente. Então essas coisas que ninguém imagina que alguém possa falar, meu pai fala e pra ele é a coisa mais normal do mundo. Você tem irmãos?
Tenho irmãs, 3 irmãs. Você é mais jovem? Eu Você sou é mais... do meio. O do meio. Somos em 4, mas eu sou do meio porque 2 são gêmeas. Ah, entendi. Então tem a mais velha que eu tô com 39 anos. A mais velha tem 41. 41. Eu tenho 39 e as mais novas têm 28 anos. E você acha que esse senso de humor, ele se herda? Você acha que ele foi criado também a partir da família que você cresceu? Do jeito que seu pai e sua mãe viam as coisas? Cara, eu acho que é um conjunto de coisas, assim. A minha mãe, ela era mais na dela, assim. Minha mãe já faleceu, né? Ela era mais na dela, tudo. Mas ela também tinha seus momentos. Mas o cara realmente, assim, que... É engraçado falar isso, porque meu pai é um porra louca. Meu pai é sem noção total. Ele é doidão mesmo. Só que ele também, ao mesmo tempo, era sério nas questões familiares, de pagar conta, de escola, acompanhar rendimento escolar da gente. Ele era serião nesse sentido. Não era aquele porra louca, foda-se, faz o que vocês quiserem, não. Então, pô, ele não admitia que repetisse de ano. Ele marcava o horário, tinha que chegar em casa, essas porra, né? Principalmente pra minha irmã, né? Que é mais velha, que ela começou a namorar, a primeira filha. Então ele era muito rígido com essas coisas. Só que ele era loucão, cara, assim, no dia a dia, sabe? Ele era loucão. Ele falava os bagulhos que vinha na cabeça dele, não tinha filtro, não tem filtro. Até hoje, ele manda mensagem no WhatsApp, ele manda assim, quando ele manda 40 de uma vez, e vem de tudo, desde uma frase motivacional, com um cachorrinho dando bom dia, a 2 freiras transando, vem de tudo, assim. E uma vez ele chegou pra mim, ele mandou uma mensagem, tava indo fazer um show, ele mandou assim: pelo amor de Deus, você tá com sua filha aí do lado? Eu tenho 3 filhos, né? Aí falou: a Laura tá com você? Eu falei: não tá. Pelo amor de Deus, liga lá, tira o celular da mão dela. Mandei por engano uma foto. Aí eu pensei, pro meu pai achar que o negócio é um exagero, deve ser a coisa mais absurda do mundo. E aí eu liguei em casa desesperado, falei assim: ó, pega o celular da Laura. Minha mulher pegou. Aí eu fiquei no telefone acompanhando, ela pegou. Aí eu vi minha mulher falando assim: ufa, não é nada demais. Eu falei: não, o que era? Ela falou: não, é só um travesti batendo a rola na cara de um maluco. Pra você ter ideia do que meu pai costuma mandar, a minha mulher ficou aliviada. Aliviada, por ser uma rola batendo na cara de outra pessoa. Pra você ter ideia, então pra você ter ideia, meu pai é loucão. E as minhas irmãs nem tanto. Então eu herdei isso um pouco do meu pai, talvez. E meu pai com certeza da minha avó, que a minha avó era loucona também. Minha avó morreu com 69 anos. E, ela tem cada história também. As histórias dela estão compondo o meu segundo solo já, né? Já tá escrevendo? Tô na metade do segundo solo, né? Tem bastante coisa já rolando pra lá. Então as histórias da minha avó estão entrando no segundo, que por enquanto o nome vai ser Jansen Serra para sempre. Que é uma brincadeira com Shrek para sempre, Jansen Serra para sempre. Primeiro, o Toneladas de Humor, que é mais... o Toneladas de Humor é onde eu moro, com quem eu moro, que é minha esposa, meus filhos. Meu pai tem bastante influência dele, e algumas observações do dia a dia, né? Televisão, eu falo do meu texto que é o mais antigo da minha vida, que é o do Dolly. Tem outras historinhas assim que entram para compor o resto do solo. E o segundo tá vindo mais assim, ainda tem um pouco do meu pai ainda, meus avós, alguns medos. Eu tô começando a escrever sobre alguns sentimentos. Acho legal fazer isso. Tá sendo um desafio bem legal. Um deles que eu estou escrevendo é Esperança. Estou falando sobre como é engraçado, como a esperança ela funciona positivo e negativamente na nossa vida, né? Sim. Então tô começando a escrever sobre alguns sentimentos. Acho que é legal também. Então o segundo solo é mais por aí. E a minha avó é essa maluca. Ela também tem várias histórias engraçadas. Uma vez ela parou os caras na beira da praia. Os caras estavam acampando. Ela falou assim: o que vocês comem aí? Meu pai e minha mãe tomavam muita cerveja e tal. Pararam, tomaram cerveja com os caras. E aí virou e falou: o que vocês comem aí? Aí o cara falou: a gente come muito miojo. Aí minha avó falou assim: vocês pescam aqui na praia mesmo? Aí o cara: oi? Meu pai: não, ela tá brincando, tá? Minha avó nunca tinha comido um miojo na vida dela. Não sabia o que era macarrão instantâneo. Então o cara falou miojo, ela pensou que era um peixe. E o pior, ela virou pro meu pai e falou: ai, caramba, deu vontade de comer um miojinho, né? Porque pra ela era tipo manjubinha, sabe? Sim. Meu pai foi ao mercado, comprou manjubinha, fritou, e a velha morreu achando que tinha comido miojinho, peixinho. Então essa é a família que eu tenho. E por outro lado, eu juntei com a minha esposa, né? Que já tô casado com ela há 16 anos e junto há 20, que também é super bem-humorada, é atriz, bailarina. Então tudo isso facilita o trabalho, o dia a dia. Ela não se importa do nome dela ser citado, dos textos que eu mando, dos textos que eu faço. Tem um último que eu coloquei, que foi quando eu dei um CD da Marisa Monte pra ela, não sei se você viu. Né, que aí, pô, ganhei um boquete e tudo mais. Então, e pior que assim, ela falou pra mim, ela virou e falou:
Teve aluno meu que falou, eu vi o vídeo, hein, tia? Que ela é professora de balé, de teatro. Eu falei, paciência, né, cara? Mas ela não se importa. Então, tudo isso pesa a favor, né? Sim, você tem todo um universo de material que está sendo gerado à sua volta que o papel do comediante é viver e observar e reportar a vida, né? Do que está Isso. acontecendo com ele. O seu solo, Tonelada de Humor, que é o seu primeiro, você está o fazendo ele há primeiro. quanto tempo? Cara, a primeira vez que eu fiz o show solo foi em 2014. Muito prematuro, eu acho, até porque de carreira mesmo eu tinha 2 anos, né? Comparando que em 2012 eu tava lá no Frei Café e Coisinhas. Né? Da primeira vez que subi no palco tinha 4 anos, mas da carreira mesmo, fazendo stand-up constantemente, tinha 2 anos. Foi prematuro, mas acho que foi necessário, porque me chamaram para fazer a virada cultural no interior, eu fui. E eu tinha 1 hora de material, Sim. né? Só que, porra, tem... Acho que 30 minutos do que eu fiz naquela ocasião eu nem uso mais hoje. E você sente que escreveu o solo, você mudou, você ficou mais maduro como comediante? Então, fiquei mais maduro quando eu adequei esse solo. Realmente eu acho que... Porque quando eu fiz ele em 2014 na virada cultural, ele, como eu falei, foi emergencial. Eu tinha que fazer 1 hora de show, eu tinha 1 hora de material e me aventurei lá fazendo. Recomendo isso para os comediantes? Não recomendo. Foi realmente muito prematuro. E a minha sorte é que eu tive 2 apresentações. Então, na primeira, foi uma lástima. Assim, foi muito ruim. Também a organização não foi a favor. Tinha um show do Traje a Rigor rolando na mesma hora. 2 quadras para baixo. Então, o público ali meio que se dividiu. Então, no teatro de 700 lugares, não tinha nem meia casa. Tinha uns 300 pessoas espalhadas, assim. Público que tinha vindo ver uma peça de teatro dramática antes, que acabou ficando pro stand-up. Então, não era o público... Enfim, foi uma série de coisas que eu, um comediante ainda com pouca experiência, não tinha condições de dar com isso. Então o meu show foi bem mais ou menos, bem altos e baixos, assim, oscilou bastante. A segunda apresentação foi Santa Bárbara do Oeste, dessa sim, organização perfeita, 600 pessoas no lugar lotado, e o show foi incrível, assim, realmente foi muito, acho que foi o meu primeiro grande show da carreira, assim, que eu falo, caramba, sabe, você sai do palco e fala assim, pô, queria continuar lá, e mesmo fazendo 1 hora de material, que era 1 hora de material que funcionava, que eu fazia em tudo que é lugar, né, tal. Mas nunca tinha feito essa 1 hora de uma vez, então a primeira experiência em São João da Boa Vista foi mais ou menos, né, pra ruim, e a segunda vez da Bárbara do Oeste foi para dar confiança de que dava para seguir em frente. Só que aí, em 2015, eu não fiz solo. Em 2015 eu voltei a fazer solo na virada cultural Araraquara. Esse show já estava modificado com algumas coisas. E 2016 foi o ano realmente que eu comecei a deixar o solo como eu queria. Sim. Aí eu peguei, fui tirando umas historinhas que eu acho que não tinha muito a ver, fui encaixando o material todo do meu pai que eu estava escrevendo. Me arrependi do nome do show, Toneladas de Humor, não queria mais esse nome, mas falei, não vou mudar agora, porque já estou usando ele há um tempo. Porque quem ouve Toneladas de Humor, apesar de ser um nome bem comercial, não é um nome que diz realmente o que vai ser dito naquele show. Sim. Não é até criei mais piadas de gordo para justificar o nome dele, né? Porque eu não tenho tanto material assim sobre gordo. Então eu criei, abro o show fazendo umas piadas de gordo, e aí eu introduzo realmente, apresento a minha família, apresento onde eu moro e tudo mais. Então se eu pudesse eu usaria um outro nome, né? Talvez The Serras Family, ou a Família Serra, alguma coisa assim. Né? E aí o segundo solo, vamos ver se eu consigo lançar ele até o meio do ano que vem. Mas não adianta ter pressa, né? Não tem pressa. Eu acho até porque eu sou um comediante ainda que tenho muito para aprender, e a minha página aos poucos está ganhando força. Então o trabalho ele é gradativo, né? Não adianta meter o pé pelas mãos. Tem um momento do comediante que todo mundo fala que é o que nós opens procuramos, que é a mudança de perspectiva. Que eles dizem que é um negócio rápido, quando você entende o seu tempo, a sua voz, quando você entende a sua persona. Você teve alguma experiência dessa? Cara, eu acho que foi aí. Eu fiquei muito tempo em cartaz no Café Aurora com Máfia Comedy, né? Sim. Acho que foi ali, ao longo daquele tempo que a gente ficou ali, que eu fui percebendo como era a minha posição dentro do palco. Porque é o seguinte, não sei se você já percebeu, mas tem muito comediante que não gosta muito de abrir show, né? Sim. Quem vai abrir, os caras ficam, né? Porque é uma responsabilidade mesmo, pegar a plateia fria, é mais difícil. E tem alguns comediantes que não gostam de fazer mestre cerimônia também. E eu comecei a perceber que eu tinha um pouco mais de facilidade de ser esse primeiro cara, de ser o mestre cerimônia, de abrir show.
E aí, lá naquele período no Mafia Comedy, eu falei pros outros integrantes, né? Que era o Boleiro, o Facina e o Molina, né? Falei pra ele assim, ó, a partir de... E era sempre aquela, quem vai abrir hoje? Como é que vai ser a sequência? Eu falei, a partir de hoje, se vocês permitirem, deixa que eu abro sempre, deixa que eu faça MC, porque eu quero me especializar nisso aí. Minha intenção era ser aquele cara que, quando a galera chama pra um show, onde a gente caça o Jansen, ele vai entrar bem tanto no início, no meio, como no fim. Ele pode ser o cara usado em qualquer posição. Né? Porque tem alguns comediantes que o perfil não é nem melhor e nem pior. Sim, Isso é questão de perfil mesmo. Falar assim, putz, o show desse cara é melhor pra fechar. Pô, ele é um cara bom pra abertura. Esse aqui é melhor ir no meio pra não comprometer. Então a gente tem vários perfis, né? Não é melhor nem melhor. Nem melhor nem pior. É perfil, simplesmente, né? Por exemplo, o Igor Guimarães é um cara que tem que estar sempre no final. Você não vai pôr o Igor pra abrir o show. Né? Que o Igor é simplesmente maluco, né? Faço bastante show com ele, a gente tem um projeto junto, né? E é sempre assim, quando a gente faz ele e o Diguinho, eu vou entro de MC, Diguinho vem no meio e no final o Igor fecha. Por uma questão até da crescente do show, né? Sim, claro. Então eu queria ser esse cara. Falei pra ele, eu posso ser esse cara de abertura e tal, não sei o que, posso treinar bastante isso. Eles falaram, pode. E tem uma vantagem também, que eu tenho essa impressão, que o comediante que faz MC bem, ele é convidado para mais shows também. Porque tem vários shows que não tem uma pessoa forte de MC, ou, por exemplo, um show organizado por comediões de baixo escalão, como eu. A gente chama um profissional para fazer o MC. Eu gosto muito do seu show, cara. Eu te falei isso, eu gosto muito do seu show. Eu lembro a primeira vez que eu te vi foi lá no Bet Faria, se eu não me engano. Talvez foi. Não foi lá, foi no Beverly Hills, numa noite que era difícil, tava vazio, mas tinha alguns comediantes, então a plateia era basicamente de comediantes. E você realmente se superou aquele dia, foi incrível. Pô, foi legal aquele dia. Foi legal pra aquele show, eu dei muita risada. Eu era o mestre de cerimônia. Sim. E aí tinham 19 pessoas para apresentar. E você foi muito bem. Eu até falei pra você aquele dia, nossa, gostei muito do seu show. Depois eu vi você lá no Bet Faria, que é a noite do Alisson, a noite de stand-up. Será que Bet Faria? Ótima noite. É muito legal mesmo, pra testar material, pra conhecer gente nova, muito bom mesmo. E acho que eu vi você no Root também uma vez, acho. Então, aí eu sempre gostei das suas apresentações. Você tem um humor diferenciado, cara. Só não consigo achar o certo ainda, o jeito. Então, mas eu tô procurando. Isso é com o tempo, né, cara? E eu também não sei o que é certo e o que é errado, cara. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O importante é você fazer o que você acha engraçado, né, cara? Sim, exatamente. E o seu público vai se identificar com isso. Não adianta você querer fazer igual outras pessoas fazem, né? Isso pelo menos eu tenho a mente tranquila, que eu não tô tentando fazer uma piada porque eu acho que a galera vai rir. Tô fazendo do que eu gosto. O que você acha engraçado. Sim. Isso é uma grande dificuldade, né? Porque a gente via na época do Danilo Gentili, né? Que, porra, um mestre, né? Ele, na época dele, muitos comediantes que começaram depois se inspiravam nele. Então a tendência é que os caras, até a expressão corporal, né? O tom de voz, os caras viam naquela mesma pegada. Que era normal, porque era a fórmula do sucesso. Sim. Hoje nós temos um cara que está no topo, que é o Thiago Ventura. Ele é incrível também, sensacional, genial. Thiago Ventura, ele tem uma expressão corporal fora do comum. Sim. É um cara que muito rápido nas sacadas, né? Realmente eu tenho muita admiração por ele. Já me ajudou muito, inclusive. Já abri alguns shows dele. Então, você vê o Thiago Ventura no palco, é incrível, cara. E aí muitas pessoas, né, muita molecada começou agora. Você vai ver os caras, e aí, cuzão, tal, não sei o quê. Não é maldade, é porque eles estão se inspirando no cara. Aos poucos eles vão perdendo isso, vão achando a própria persona deles. Isso é um processo natural, eu acredito. Eu fui numa noite de Open do Kenny que tinha tipo uns 4 que... Venturinha covers. Mas era tipo muito cover, cover. Então, mas aos poucos, assim, primeira coisa, você tá há quanto tempo fazendo, Daniel? Tô fazendo há 2 anos. Da galera que começou com você, quantos ainda continuam fazendo? Cara, parou pouca gente. Eu comecei com uma galera que eu gosto muito, assim, da turma. A cada 10, quantos estão indo aí na estrada? 8, talvez. Pô, bastante até. Bastante. Se for pegar na minha época lá, porque no Frei Café e Coisinhas, da noite que eu fiz lá, a semifinal que eu fiz, era eu, Cassiano Batalha, que ainda faz, não faz com tanta frequência, mas ainda faz, José Fucai e um outro rapaz que era o David Lima. Os dois não fazem mais, metade já ficou pelo caminho. Então, eu perguntei isso pro menino Open. O campeão do ano de 2012 não faz mais, que é o Leandro Paes. Tenho contato com ele até hoje, é um amigo. Então, se você for vendo, é uma carreira difícil, cara. É muito. Então, você não vai fazer stand-up porque você quer ganhar dinheiro. Você vai fazer stand-up porque você gosta de estar no palco, você gosta de fazer o pessoal, você gosta de escrever piadas. Se você não gosta de escrever e tá fissurado em ganhar grana, você tá escolhendo a profissão errada.
né? Porque a gente se dedica muito, a gente trabalha desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, pra nem sempre ter a garantia que a gente vai ter um dinheiro no bolso, não. Né? Você faz stand-up por muito tempo até você começar a ganhar cachê. Então Sim. é uma parada muito difícil. Só para os ouvintes terem uma noção, eu faço há 2 anos, regularmente, 1, 2 vezes por semana pelo menos, e eu já ganhei o total de acho que R$ 270. Cara. Mas entre 2012 e 2015 eu praticamente não ganhei dinheiro. Exatamente, tem que fazer então, porque gosta e as coisas vão eventualmente. Mas o que aconteceu no meu caso? Acho que eu fugi até da pergunta que você me fez, né? Você me falou sobre a persona no palco, sim. tudo, né? Eu descobri essa persona ao longo desse período do Mafia Comedy, voltando lá, né? Que aí eu falei, não, eu quero ser esse cara, eu quero me especializar em abrir show, sou mestre de cerimônia. E comecei bem nisso lá. E aí outros shows começaram a me chamar, tal, pra fazer, mestre de cerimônia aqui, mestre de cerimônia ali e tal. E se eu, vamos chamar o Jansen, ele abre, eu abria. Principalmente início de projetos. Os caras iam começar um projeto, vamos chamar o Jansen, ele abre o show. Assim. E eu comecei bem nisso. E aí, naquela época, eu comecei a imaginar, pô, será que um dia eu vou estar nos principais palcos fazendo mestre de cerimônia, no Comedians, por exemplo, né? Era um sonho muito distante pra mim, isso ainda, né? E aí, ano passado, em 2016, em fevereiro de 2016, pela primeira vez, eu fui convidado para fazer uma canja. Obviamente, o pessoal fala, mas como foi? Te indicaram? Tive sim indicação de outros colegas, mas eu ficava mandando material para Comedians a cada 6 meses, desde 2012. Eu mandava, 6 meses depois eu mandava um vídeo novo, 6 meses depois mandava um vídeo novo. Então, assim, eu não perdi as esperanças. Sim. E ia mostrando meu trabalho onde eu poderia. Onde pudesse fazer show, eu fazia. Qualquer lugar, até na areia da praia, eu chamasse, eu ia. Onde puder, eu ia. Onde podia fazer, eu ia. E aí eu acabei fazendo show com alguns... fiquei amigo de alguns caras, né? Claro, é natural, com Padilha, né? Por exemplo, o Rogério Morgado. E aí foram basicamente essas pessoas que começaram a me indicar muito para shows, inclusive dentro do Comedians, né? Morgado, Padilha, Ventura, Di Lopes. Di Lopes, pouca gente sabe disso. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu praticamente ia desistir da carreira. Porque eu estava numa situação financeira péssima, eu tenho mulher, filhos, estava numa situação muito difícil. O Di Lopes me pegou na mão e falou, não, você não vai desistir. Começou a me levar em todos os shows que ele fazia. Convidavam ele falou, tem outro convidado? Não, então não convida, eu vou levar o Jansen. E aí, nossa, eu devo muito ao Di Lopes, é um grande irmão mesmo. E me ajudou muito a crescer material, porque aí eu comecei a fazer mais show, me empolguei, escrevi mais coisas. Ele me deu muita dica, putz, texto, tu podia falar isso, falar aquilo. Então o Di foi um cara que foi fundamental para continuar. Se eu estou fazendo stand-up ainda hoje, eu devo muito ao Di Lopes. E para quem não gosta do meu trabalho, o culpado é o Di Lopes. Então pode dar uma surra nele, do 4 Amigos. Então é um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração, muita amizade mesmo. Ele foi fundamental. Então esses caras começaram a indicar. Aí, em fevereiro do ano passado, fiz meu open mic lá no Comedians, né? Minha canjinha. Fiz um open e a canja no mesmo dia. Fiz na primeira sessão de 5 a 7. E na segunda sessão, o Ítalo tava lá, a Joyce gostou do meu trabalho, a Joyce falou, quer fazer de 10 a 12 na última sessão? Eu falei, quero. Eu fiquei e fiz. Aí 2 meses depois eu tava lá como convidado. Depois passou mais 3, 4 meses eu fui de novo como convidado. Isso ano passado, 2016. Aí a partir de 2017 eu comecei a frequentar com mais, né, frequência mesmo, né? O casting do Comedians, né? Desse ano aqui, dos 12 meses do ano, já estou agendado para dezembro, né? Eu só não estive lá em 3 meses, dos 12 do ano. E o que foi fundamental, o que você falou. Você falou assim, e também mestre de cerimônia chamado com mais frequência. Eu não fazia mestre de cerimônia no Comedians. E aí eu fui fazer uma noite no Hilários, que é também outro comedy club extremamente importante que a gente tem. Minha primeira noite no Hilários, em setembro do ano passado, era olha o elenco, Thiago Ventura e Igor Guimarães. E o Ventura tinha um outro show, ele não ia chegar a tempo para ser MC. O Igor, na ocasião, não queria fazer MC, não estava muito à vontade. E o Igor falou, põe o Jansen, ele é bom de MC, o Igor falou. E aí o Billy, que é o produtor da noite, falou, preciso consultar a Nume e tal, não sei o que. Aí fizeram um contato, falou, ou o Jansen abre como MC, ou o show vai atrasar até o Ventura chegar. Então deixa o Jansen fazer. E aí eu fiz, e foi uma noite muito legal, foi muito divertido, todo mundo foi bem. E a partir daí, a Joyce, né, o pessoal do Comedians e tudo mais, começaram a perceber que eu poderia fazer MC também nas noites deles. E aí, no ano seguinte, já primeira apresentação minha no Comedians de 2017, estávamos eu, Padilha, Nando Viana e o Paulo Mansur, de Brasília, do Sete Belos. E eu MC ia ser o Padilha. E o Padilha não podia ser MC porque ele tinha 4 amigos na mesma noite, ficar lá e cá.
E aí o Padilha falou, pô, põe o Gordão aí, o Gordão faz MC em tudo que é lugar. Aí, pô, o pessoal falou, é verdade, né? Temos bons feedbacks dele lá do Hilários. E a partir dali eu comecei a fazer MC sempre no Comedians e no Hilários, eu sempre. No Hilários eu acho que eu nunca fui sem ser MC, foi uma vez só. No Comedians, desde de fevereiro desse ano até presente data, eu só fui como MC. Então é algo que eu gosto de fazer, não é um sacrifício pra mim, eu gosto de ser MC. Eu gosto de ser esse cara que conduz o show, o tiozão da galera, eu gosto de fazer esse papel. E foi aí que eu encontrei a minha persona, respondendo finalmente essa pergunta. Eu me vi sendo esse cara, o gordão simpático, gente boa, tiozão do churrasco, que acolhe a galera, vamos lá, vamos assistir um bom show de humor e aí apresento meus amigos comediantes. Eu me sinto bem fazendo isso. Ah, do caralho. Você citou a piada do Dolly. Dolly, é. Essa foi a primeira piada que você pensou assim, que você escreveu e falou, porra, eu tenho uma piada engraçada. Foi a assim? segunda. Foi a segunda? Em 2010, cara. 2010? Em 2010 eu escrevi. Tem uma piada que tá no meu solo, que eu conto. E é tudo real. Uma mina que eu conheci num karaokê, perto do crematório da Vila Alpina. E eu achei que, quando eu comecei a ver stand-up, a minha principal influência gringa, tirando estupro, é o Bill Cosby. Eu tenho muita. Eu gosto, ele é contador de história, eu gosto disso, né? Ele, fala dos filhos, fala da mulher, então, né? O tiozão carrega um show de 2h30, né, irmão? Porra, Sim. É foda. E é o tempo todo rindo, ele é foda. Então, eu tenho muita influência dele, assim, então eu gosto dessa pegada e comecei a pensar, que história eu tenho pra contar? Não igual ao do Bill Cosby, mas que siga nessa linha. Aí eu comecei a pensar e lembrei dessa história, que foi a garota que eu conheci no karaokê. E aí eu lembro que eu fui cantar um axé na ocasião. Ela começou a dançar e pá, não sei o quê. Lógico que pra encurtar a história, eu falo que na sequência a gente foi pro motel. Mas na verdade, dali ela foi me encontrar um dia depois na faculdade e tudo mais tal. E aí da faculdade é que a gente foi pro motel. E no motel ela revela que ela é garota de programa. Sim. Então essa é a minha primeira piada, eu conto essa história. Que aí no final eu falo que... Na primeira versão dessa piada, no final, eu falo assim, que foi o que eu realmente disse pra ela. Você não vai me cobrar, né? Foi realmente o que eu falei pra ela, quando ela chorando me falou sobre o programa. Eu falei, você não vai me cobrar, né? E aí na segunda versão, eu coloquei a distorção cômica que eu falo que, fica calma, você aceita a Visa, não? Então, essa foi a minha primeira piada. E a segunda foi o Dolly, que era muito menor, e ele foi crescendo ao longo de 2011, 2012, né? Que basicamente eu falava sobre a propaganda do Dia dos Pais. Falava assim, nossa, tava vendo televisão, né? Propaganda de Papai, Você é Amor. Tá, se meu filho me der um Dolly, eu enfio no cu dele. Basicamente a piada era isso. E aí com o tempo eu fui acrescentando, coloquei uma outra situação que meu pai sempre se gabou de... Seu pai meu pai sempre se gabou de falar que, até a quinta cerveja eu escolho a marca, depois da quinta eu bebo qualquer coisa. Ele fala que até a quinta ele reconhecia a cerveja a marca pelo sabor. E aí eu falei pra ele, vamos fazer um teste. E eu pus um copo de refrigerante pra ele, né? Não foi Dolly, foi acho que convenção, alguma coisa bem ruim dessas aí. Eu não conheço. E eu coloquei, meu pai ficou bravo comigo. E ele na hora falou assim, você mijou no meu copo, foi o que ele disse. E aí eu peguei isso e acrescentei na piada, né? Meu pai falou, pus um dólar pro meu pai, falou, esperava qualquer coisa você, vai mijar no meu copo. E aí eu introduzo a piada por aí eu falo sobre as pizzarias que vendem pizza e entregam dólar de graça, falo sobre as outras propagandas, o texto ficou com 6, e você vai 7 crescendo. minutos, Isso que você falou da sua primeira piada, eu acho um negócio muito interessante a gente abordar, porque eu já tentei contar história, eu não dou muito certo, mas eu tenho boas histórias que eu acho que um dia eu vou conseguir escrever. A parte dessa edição, tem muita gente tem uma galera que é contra contar coisas que não aconteceram, tem galera que é a favor de adicionar coisas, mesmo que a base seja uma história verdadeira. E o que você acha disso? Tipo, você acha que você tem uma história, você adapta ela pra deixar mais engraçada? Sim, eu acho que é o seguinte, Daniel, eu não sou nem contra nem a favor, sabe? Eu acho que a ordem é fazer a galera rir. Sim. E você tem que ser autoral no stand-up, eu acho que é isso.
o texto é original, você escreveu ele, então manda bala, irmão. Eu acho que tem essa liberdade poética, Sim, né? eu acho. Você não precisa Agora, ser tudo verdade. Sim, agora eu eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de escrever algo que eu não tenha vivenciado, que não seja verdadeiro. Eu falo pra mim, Jesus, escreve só uma balada no Villa Country. Eu nunca fui lá. Sou Sim. casado há 16 anos, 20 anos com a minha mulher, eu nunca pisei no Villa Country, então eu não consigo. Agora, óbvio, se eu for lá uma noite, eu posso ficar lá fazendo meu laboratóriozinho e escrever um texto. Pô, ontem foi no Villa Country pela primeira vez na vida e aconteceu isso. Eu posso contar. Agora, as minhas histórias, como eu faço? Eu pego. Lógico que aqui eu fiz um resumão, né? Da minha primeira piada. Ela tem algumas expressões corporais, né, tem punches físicos, né? E tem algumas coisas que eu coloquei também. Mas, por exemplo, no final que eu alterei ele falando que aceita a Visa. Eu não disse isso pra menina na ocasião. Lógico que não. Eu disse o que eu falei na primeira piada lá, quando eu fiz ela pela primeira vez. Falei, pô, você não vai me cobrar, né? E aí, pô, o pessoal ria muito, aplaudia e tal. E aí eu percebi que com o tempo perdeu força isso. Isso acontece. Aí eu pensei que com o tempo, tipo, quando eu fazia, era o meu set de fechar esse. Foi a minha primeira piada e durante muito tempo era a minha piada mais garantida. Então, eu fechava os shows com ela, mas eu percebi que aos poucos, como eu fui escrevendo outras coisas... Obrigado, irmãozinho. Como eu fui escrevendo outras coisas, eu percebi que outras coisas ficaram mais engraçadas que isso, e isso foi perdendo força. E aí eu comecei a fazer assim, você não vai me cobrar, mante isso. E aí eu falei, pô, ela continuou chorando muito, falou, não, claro que não. Aí ela falou assim, deixa de ser idiota. Eu falei, não, calma. Então você aceita a Visa? Eu acrescentei os 2 punches. Né? Manti aquele, ela continuou chorando, então você aceita a Visa. E aí eu percebi que o Visa funcionou muito. E que aquele lá não funcionava mais tanto. Então eu acabei substituindo. Mas você acha que parou de funcionar porque você não fazia na mesma energia que você fazia? Com certeza. Eu acho que tem várias coisas que acontecem. Eu acho que ao longo da carreira, ao longo da evolução da comédia, as pessoas, até o público mesmo, vai ficando mais crítico com as piadas. Eu acho que o que era engraçado há alguns anos atrás deixa de ser engraçado, até porque apareceram outros caras mais engraçados ao longo do caminho. Sabe, mais inovadores, com textos mais inteligentes. Então, cada vez será mais difícil fazer comédia e cada vez você vai ter que reciclar o seu material numa velocidade incrível. Né? Até porque hoje em dia também faz muita piada factual. Né? Quem fez uma piada incrível esses dias, que eu falei, pena que ela tem data de validade, eu acho que tem, foi Humberto Rosso, que é um cara que eu adoro, um comediante incrível. Ótimo comediante. Ele fez uma piada sobre essa história toda do William Vac. Ele falou assim, ele estava num texto dele, e ele falou, pô, eu tava mais deslocado, olha só, eu estava mais deslocado do que o William Vac num show do Raça Negra. Eu falei, mano, a plateia aplaudiu quase que de pé, foi muito legal a piada. Só que é uma piada que daqui a um tempo eu não sei se vai perpetuar como Netinho batendo em mulher, ou se de repente daqui a um ano o pessoal, William Vac, né, já foi, não sei. Mas é uma piada muito boa, e isso é normal, algumas piadas têm data de validade. A piada do Dolly, eu pensava que eu ia usar ela no máximo um ano e assumir. Mas graças ao bom Deus, a Dolly continua fazendo propagandas ruins. Então, ela continua sendo... E ela é um refrigerante que vende muito, cara. É um refrigerante que vende muito, a propaganda passa muito. Eu fui fazer um show na divisa do Pará com Mato Grosso, longe pra caramba. E eu cheguei lá, fui almoçar, fui no lugar, fui conversar com a galera. Falei, pô, o que tem aqui que não tem? Porque eu gosto também de escrever uma coisa em outra regional. E aí eu falei, tem Dolly aqui? O cara falou, não tem, mas eu odeio esse refrigerante. Eu falei, por quê? Ele falou, a propaganda passa direto, mano, que saco, aquele dolinho e tal. Então é uma coisa que a referência é quase que nacional, então eu consigo usar, né? Isso de referência para públicos do... eu tava ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, que eu achei muito legal, não sei se você já ouviu. Já ouvi, muito bom. Ele fala do show que ele fez nos Estados Unidos e que muita gente que tá lá, brasileiro que vai no show dele, é uma galera que tá lá há 20 anos. E, tipo, eles perderam todas essas referências atuais, né? E ele se sentiu fazendo piada igual quando ele era um desconhecido. Eu achei isso interessante, porque precisa ter esse tato de isso que você falou, de perguntar, tem Dolly aqui. Ah, sim. Esse lance de buscar o que tem de referência, o que não é. Tem muitos casos de comediantes que palavras daqui são algo bizarro no Nordeste, por exemplo. É normal. Isso aí. É bom você sempre dar uma... Eu gosto de fazer isso, né? Eu fui fazer show em Petrópolis, fui lá, aí eu vi que
Cara, como é o nome dele, cara? O Severo tava em prisão domiciliar lá. Aí eu fiz algumas piadas relacionadas. Eu falei, pô, eu gosto muito das celebridades que tem aqui, tem o Severo aqui. Aí o pessoal já começou a rir na hora que eu falei o nome dele, né, cara? E eu acho que a galera se sente acolhida. Ele falou, pô, ele se preocupou em nos incluir, em pesquisar sobre a gente. Aí lá em Petrópolis eu falei sobre o Museu de Cera, falei do que tem lá, que é muito legal. Falei sobre a prisão domiciliar do Severo. E sobre outras coisas também, né? Fui fazer show em Barra do Garça, Mato Grosso também. Cheguei lá, pô, lá tem um dos primeiros aeroportos de espaçonave, assim, Sim, de OVNI. Eles estão de OVNI, eles estão esperando, pô, um prato cheio pra fazer piada, né, cara? Então assim, a gente vai se adaptando, cara. Eu acho muito bom esse lance, o Afonso Padilha faz isso com maestria, né, cara? Ele vai no lugar, ele começa o show já mandando as piadas sobre o lugar, eu acho ele muito bom. Ele é incrível, cara. Mas só reforçando o que eu falei, eu não tenho nenhum problema com as pessoas que fazem piada contando mentiras. Não mentira, criando 100% do texto. Criando. Né, sem ser baseado em nenhuma verdade. Eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra isso. Eu só acho que o cara tem que ser autoral, tem que ser original. Só isso. Agora, eu no meu caso, sempre parto de uma premissa verdadeira, de algo que eu vivi, porque eu tenho dificuldade de fazer se não for desse jeito. E você tem um lugar muito rico para procurar também, né? Que você teve teatro, você trabalhou com qualidade, call center. Você tem um monte de coisa. Eu tenho muito material que eu uso só no corporativo, que é sobre a época que eu trabalhei. Eu fui operador de telemarketing, e de operador de telemarketing eu fui até gerente geral de operações, gerente de qualidade, caramba, 4. Então, eu cheguei a ter 1.100 funcionários, cara, sob minha gestão. Caramba. Era 24 horas por dia, cara, a gente trabalhando. Eu tava na minha casa comendo minha mulher, e os caras ligavam, caiu o sistema. Vocês querem que eu faça o quê? Então eu tenho muita coisa pra contar nesse sentido mesmo. Mas e às vezes eu esqueço, cara. Às vezes eu tenho que parar. E como eu tenho 3 filhos, uma bebê pequena, inclusive de 2 anos, é muito difícil pra mim eu ter o meu momento de sentar e falar, agora deixa eu pensar aqui, deixa eu escrever, deixa eu pegar os temas e tal. É muito difícil. Eu consigo fazer isso poucas vezes na semana. Eu gostaria que essa construção fosse diária, mas eu não consigo fazer isso todos os dias. Acabo fazendo 2, 3 vezes por semana. Então o meu processo criativo é um pouco mais lento que os outros comediantes, eu acredito nisso, né? Mas eu procuro fazer com qualidade, né? Sim. Mas eu gostaria de ter um espaço, um tempo que eu pudesse todos os dias. Mas a minha realidade é outra, né? Eu sou casado, claro. Tenho 3 filhos, então, pô, todo dia levo o filho à escola, busco o filho à escola, deixo o filho na perua e pega outra. Perua, essas vans escolar, né? É que eu sou velho, né? Então eu falo do outro jeito. E aí dou almoço pra um e minha mulher também é professora, então é uma correria danada. Eu tenho que me adequar a isso para continuar trabalhando. E eu não vejo problema nenhum quando a pessoa tem uma história verdadeira boa e ela põe uma distorção cômica aqui, um temperinho ali e muda uma coisinha aqui para poder ficar mais engraçado. Não tem problema nisso. Que eu tenho, por exemplo, várias histórias que eu já tentei contar, só que elas não terminam de maneira tão engraçada. O meio dela é engraçado e eu fico pensando, porra, tem que inventar alguma coisa para acontecer no final. Não posso sair da história sem risada, né? Então, eu penso o inverso, penso assim, qual foi o momento mais engraçado dessa história? Então eu vou dali pra trás e tento encerrar ali. Por exemplo, quando eu peguei meu pai e minha mãe transando, que é um dos textos que vai mais alto no meu show. Qual foi a bizarrice maior? Foi meu pai ter cagado por fazer eu ter visto. Não tava nem aí. Né? Meu pai cagou pra isso. Então, ele continuou transando. A verdade é, se ele viu que eu tava ali, eu saí fora. Ele continuou mandando bala. Minha mãe ficou constrangida, fiquei se olhar na minha mãe. Minha mãe ficou se olhar pra minha cara uns 3 semanas. E meu pai, pra ele, foi super natural. E então eu peguei esse momento constrangedor, que foi o momento que meu pai cagou pra minha presença e continuou transando com a minha mãe. E contei pra trás, né? E fui ali, pô. Acordei mais cedo, olhei, vi os dois, aí a gente vai recheando de punch, né, de piada, né, e de expressão também, né, eu acho que é muito bacana a expressão corporal, facial principalmente, né, por isso que a iluminação é tão importante no show, cara, as pessoas não dão tanta valor a isso, não, tem um som bom, deixa tudo aceso, não, cara, é muito importante que a luz esteja adequada, tanto quanto o som. Deixa a galera na penumbra aqui, aquele foco de luz, pega a expressão facial, corporal. É tão simples, artista, né? E às vezes o dono do bar, ele não entende o quão importante é isso. E às vezes tem produtores de noite mesmo, que às vezes são até comediantes, né? Que infelizmente
não por descuido, às vezes não se presta atenção nisso, ou às vezes não se presta atenção nisso, ou de repente até porque realmente ele, não, cara, eu tenho que pôr o show pra rodar, tô precisando de grana e vai ser desse jeito, né? A gente entende as dificuldades, né? Mas quanto mais a gente puder falar dessa estrutura pra funcionar. Você vê só o exemplo que eu dei. Em 2014 eu ainda não era um comediante pronto pra fazer um solo e fiz solo na Virada Cultural 2 fins de semana seguidos. No primeiro eu me ferrei, no segundo foi muito bem. No primeiro eu me ferrei porque não tinha tudo a favor e eu não tinha experiência para lidar com aquilo. No segundo, eu era o mesmo cara inexperiente, mas tinha toda a estrutura a favor. E o show aconteceu de uma forma brilhante. Então, assim, de uma forma. Brilhante não, modéstia, parte, foi bem legal mesmo. Então, assim, você vê a diferença. Foi o mesmo comediante num lugar com tudo a favor e num outro lugar que não tinha tudo a favor. Né? Então, assim, quando tá tudo a seu favor, ainda mais um cara quando tá experiente, pega um comediante de ponta aí, se você der toda a estrutura para ele, dificilmente o show vai dar errado, mas muito dificilmente. Que você vai pegando ferramentas, né? Sim, por exemplo, esse primeiro show que você fez, hoje nessa situação você conseguiria fazer um show melhor para aquela galera. Me viraria de outro jeito, né? Porque não impactaria tanto. Sim, isso é um negócio que eu acho legal do comediante profissional, que ele tem esse mundo de ferramentas para usar, né? Ele conta uma piada, ele viu que aquela piada não entrou e dali ele já sabe para onde partir. E tem também o lance da interação, né, cara? Assim, que principalmente no show solo, nos primeiros minutos, você precisa fazer as interações assertivas. Um cara que me deu muita dica sobre interação de início de show também foi o André Sante, cara. Ah, é? Uma vez eu fiz um show com ele, alguns anos atrás, no interior, e eu era o MC. E aí eu abri e tal, e ele me falou assim, cara, você tem muito, leva muito jeito pra ser MC. Mas assim, ó, dica. Primeira coisa, não interroga logo o primeiro casal que você aborda. Você chegar assim, ele viu que foi complicado, vai mais um. Normalmente você fala assim, o casal aqui, pô, quanto tempo junto, tal, já manda piada e tal. Ele fala assim, pô, mora onde, quanto tempo junto, obrigado por ter vindo. Vocês aí, você vai deixando a galera à vontade. Porque se você chegar no primeiro, tacar a piada e o negócio não funcionar, se você perguntar de novo, ninguém mais vai participar do show. E isso é uma verdade, cara. Então se vai no primeiro, pô, seja bem-vindo, pô, legal que você tá aí, legal, você aqui, e você ali. Aí no terceiro, tal, você vai, manda uma piadoca, vai no quarto, beleza, você vai me ajudar aqui, puxa um aplauso aí e tal. E aí você vai entendendo todo mundo. Eu falei, pô, legal. Ótima dica, né? Eu não tinha pensado nisso. Isso é uma experiência que a gente ganha no dia a dia e com os colegas dando dica pra gente, né, cara? Então o André Sante me deu essa dica, porque eu também tive esse papo com ele e falei que eu queria muito me especializar, ser um bom MC e tal. E ele falou, pô, cara, leva um jeitão e me deu essa boa dica aí. Legal. Tem uma história que o Castilho contou no episódio dele, na semana passada, que eu nunca tinha ouvido essa história, que era do show que você fez, que você recebeu uma ligação que a sua mãe tinha falecido. Ah, caramba, sério, ele contou sobre isso? Eu não vi. Ele falou sobre isso e eu não sabia dessa história. Cara. E como foi isso? Então, tem uns momentos... Você não se importar de falar. Não, claro, já. Contei isso até na 97, lá no Mal de Assopra. Foi assim... Existem momentos na vida, você falou, que momento você achou a sua persona? Então foi nesse momento que eu decidi ser mestre de cerimônia e tudo mais, né? Sim. Que eu quero ser esse tiozão aí que apresenta com o show, que traz a galera, que é simpático e que traz a galera pro show, né? Em que momento eu vi que eu realmente seria comediante o resto da minha vida? Foi nesse dia, que eu tava indo fazer um show em Pinheiros, um show do Gui Soares, que agora chama Gui Preto, né? Mais Gui Soares, né? Mudou o nome artístico. Eu, inclusive, achava o Gui Soares muito bom, não sei se é porque eu sempre conheci ele assim. Acho que foi o Padilha que dá de coisa. Não, o Gui Preto é muito bom também, sim, porque sim. É mais fácil de achar ele, inclusive, nas redes sociais, né? Mas o Gui Soares também era legal, enfim, né? O Gui é um grande amigo também de muito tempo, então ele tinha me chamado para um show, eu e o Rafael Facina, né? Para um show que ele estava estreando ali na região de Pinheiros. E aí tô indo pro show, de boa, eu, meu filho, Facina no banco de trás, enchendo o saco, porque o Facina é chato pra caramba. Tô brincando, ele vai vir só ficar puto comigo. Mas Facina também é um bom amigo, a gente indo lá. E aí o meu pai começa a ligar no meu celular e eu tenho uma regra interna com a família, que me ligou uma vez, eu não atendo, é porque eu tô ocupado. Se ligar a segunda, eu vou atender, porque eu sei que é urgente. Aí ligou a segunda vez e eu dei na mão do meu filho, atende e fala que eu tô dirigindo. Aí meu filho pegou e falou, meu avô quer falar com você. Eu falei, fala que eu tô dirigindo. Ele falou, você parar o carro porque é bem urgente. Aí eu encostei o carro e falei, fala, pai. E meu pai, com toda a, como se diz assim, com toda a delicadeza que ele é peculiar, falou assim, sua mãe acabou de morrer. Pum. Minha mãe não estava doente, minha mãe não estava hospitalizada, não estava nada. Ele falou, sua mãe acabou de morrer. Eu falei, como é que é? Ele falou, era dia 20 de dezembro de 2014, isso, 20 de dezembro de 2014.
A minha mãe... Meu pai e minha mãe tinham ido buscar meu avô, né, que é um senhor de mais de 80 anos, que tem uma dificuldade de locomoção, porque quase não enxerga, quase não ouve. Então foram buscar meu avô no Recreio, ali onde meu avô mora, no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio, bairro da Tijuca ali, e levar pro lugar onde ele mora, que é em Mangaratiba, para passar as festas de fim de ano. Sim. Aí meu pai falou, vamos buscar seu avô, a gente saiu para almoçar, uma moto avançou o farol, atropelou sua mãe e ela faleceu quase que na hora. Imagina a sensação do chão sumir dos seus pés, foi isso que eu senti. E aí eu fiquei desesperado, eu saí do carro, desesperado e tudo mais. E aí o pessoal passa vendendo os negócios aqui, né? Mas não. Aí eu fiquei desesperado, saí do carro desesperado, né? E aí todo mundo veio atrás de mim, uma mulher que tava passando na rua me deu água. E liguei pra minha esposa e tudo mais. Enfim, eu tinha que ir pro show porque o elenco, cara, eu Fascínio, o Gui Preto e o outro, o André Assunção, que já tava lá. Então metade do elenco tava no carro comigo, né? Então eu tinha que ir. Aí eu falei pra minha esposa, eu vou até lá, vou deixar o Fascínio e vou pra casa. E aí estamos indo, a gente chegou lá. Aí o Fascínio já tinha contado pro Gui que minha mãe tinha falecido. E aí eu entrei no bar, eu falei, mano, se você quiser ir embora, vai embora e tal. Eu falei, beleza. E aí veio outro problema que veio na minha cabeça, cara. Pô, vou precisar de grana pra esse velório, pra essa parada toda aí, não é simplesmente ir lá e enterrar, né? Sim. E aí eu, desesperado, eu entrei no banheiro. Aí eu falei pro meu filho deu uma puta diarreia, eu fui no banheiro. Meu filho foi atrás de mim, eu tava cagando de porta aberta com meu filho conversando comigo. Eu chorando, e aí o Gui entrou no banheiro e falou, fala pro seu pai que ele pode ir embora, que te dá o cachê, ele vai embora. E aí eu pensei, putz, né? Mas eu não tinha falado pro Gui esse lance do dia, eu tinha falado pro meu filho. Sim. E coincidentemente ele entrou, te dá o dinheiro, o dia você vai embora, não precisa fazer o show. E aí meu filho falou pra mim, disse que vai te dar o dinheiro, você vai embora. Eu falei, mas putz, cara, aí eu chorando, virei pro meu filho e falei, caramba, meu, eu não tenho mais mãe, minha mãe morreu. E aí meu filho olhou pra mim, meu filho não tinha derramado uma lágrima até então, ele olhou pra mim e falou assim, foi o que ele falou ali que fez eu ter a decisão de ir pro palco. Ele falou assim, pai, desculpa não estar chorando agora pela minha avó, é que eu não tô vendo ela. Acho que na hora que eu ver a minha avó no velório, eu vou chorar. E aí eu pensei, porra, eu como comediante, isso tá errado. Porque a gente transforma tudo em piada, porque é a nossa forma de homenagear as coisas e de chamar a atenção para as pessoas, a gente quer que as pessoas prestem atenção. Eu falei, não, cara, não é chorando que a gente vai homenagear, não é chorando que demonstra sentimento pra alguém. Vai lá e fala pros meninos que eu vou fazer o show e cada risada, e cada aplauso que a gente tirar vai ser pra sua avó. E aí ele foi lá, falou pros caras, os caras voltaram, falaram, não, tem certeza? Eu falei, não, eu vou. Assim, não era um show, era uma estreia de um projeto que nem foi pra frente, eu não tinha obrigação nenhuma de ir pro palco. Não ia me queimar, não ia trazer nenhum problema pra mim. Mas eu, naquele momento, eu falei, eu tenho o dever moral de ir pro palco, até pelo tudo que até por tudo que a minha mãe me ensinou, a honrar todos os compromissos. Eu falei, eu tenho que ir pro palco, tenho que fazer esse show. E até pra mostrar pro meu filho que o negócio não é bem assim. A gente foi pro palco, aí os caras, vai primeiro, vai que você vai mal, né? Eu falei, não, beleza. Aí eu fui primeiro. Se eu falar pra você que eu fiz o maior show da minha vida, obviamente eu vou estar mentindo, né? Mas foi um show bem legal, teve risada, teve aplauso. Fiz as piadas que eu falo da minha mãe, fiz todas. Quando o show terminou, eu saí do palco, ela era aplaudindo. Aí sim, meu filho tava chorando no final do show. E o Gui veio depois e falou, agora vocês viram um cara aqui, porra, não é só grande de tamanho, porra. A mãe dele acabou de falecer, ficou sabendo há 40 minutos atrás, subiu no palco e fez o show. Aí o bar aplaudiu de novo, aí sim, eu derramei em lágrimas. Assim. Porra, cara. E segui meu caminho e fui enterrar a velhinha lá. Velhinha não, né? Minha mãe morreu jovem, né, cara? Morreu com 62, cara. Foi uma tragédia mesmo. E é isso, cara. Foi isso que aconteceu. Foi muito mais uma... E aí quando eu cheguei lá, meu pai virou pra mim e falou assim, o que você tava fazendo? Tava dirigindo por quê? Eu falei, não, tava indo fazer um show. Aí ele indo trabalhar, né? Eu falei, Ele, você fez seu show? Eu falei, fiz. Ele falou, filho, ainda bem que você fez, porque eu e sua mãe não te ensinamos a desonrar seus compromissos. As pessoas lá contavam com você. Eu falei, não, tá certo e tal. E o mais engraçado de tudo isso é que, um ano depois, eu e meu pai conversando sobre esse dia, Sim. Ele falou, como é que tá o trampo? Eu falei, tá bom, fazendo show aqui. Meu pai virou pra mim e falou, você não é músico? Você não tem banda? Que show é esse que você faz, cara? Eu falei, é comédia. Fui explicar pra ele. Meu pai não sabia o que eu fazia. Você tem noção disso? Ele não entendia ainda? Não. E ele já foi no seu show desde Nunca então? foi. Nunca foi? Nunca foi. Minha mãe morreu sem ver. Minha mãe viu uma vez, me viu no teatro, fazendo espetáculo teatral mesmo, né? Peça mesmo, né? E meu pai nunca viu nada, até fiz show no Rio de Janeiro já, ele mora lá perto, né?
Falei, pai, tô no Rio hoje. Ele falou, beleza, boa sorte aí. Não vai. Tem que pôr camisa, né? Não rola. Meu pai é loucão. Porra, Jansen, do caralho essa história, cara. Então, foi nesse momento que eu falei, caramba, é isso que eu vou fazer pro resto da vida, não tem como fugir disso. É isso que eu vou fazer pro resto da vida. Eu já fiz uma série de outras, eu já fui locutor de porta de loja, fui, né, gerente de operações, gerente de qualidade, tive 1.000 e tantos funcionários. Mas é uma coisa assim que eu nunca me senti chefe de ninguém. Sim. Eu sempre me sentia parte do grupo, entendeu? Cada um com a sua função. Inclusive, eu sempre falei isso pra galera. Eu falei, se eu faltar amanhã, puta, a empresa funciona de boa assim. Agora, se vocês resolverem não vir, cara, fodeu. Quem é que vai atender esses clientes aí? Então, vamos lá, gente. Então, eu nunca me senti melhor do que ninguém, nunca me senti parte superior, sabe? Eu me senti uma engrenagem ali junto com a galera. Até porque eu não gostava de fazer aquilo. Eu fazia por obrigação, porque eu precisava sustentar uma família, preciso ainda até hoje. Mas, por um outro lado, eu tenho em mim uma coisa que eu não saio de casa sem me doar 100% do que eu tô fazendo. Porque se for pra eu sair de casa fazer minha boca, eu fico em casa com a minha família. Então, Sim. eu ia fazer os negócios bem feitos, sempre me dediquei bastante. E aí, fiz várias coisas. Fui agente de operações, fui secretário de uma editora, atendente de locadora, locutor de varejo na Casas Bahia, Carrefour, Caramba 4. E, cara, e hoje eu sou comediante. Então, assim, E naquele dia que minha mãe faleceu, eu falei, é isso que eu vou fazer enquanto eu tiver força. Quando eu vou estar velhinho e vou estar sentado lá no canto do bar junto com outros 3 comediantes esperando a minha hora de subir no palco e fazer meu show. É isso que eu espero pro futuro. Isso é do caralho. Isso é mais uma coisa que eu queria falar muito, que as pessoas sempre mandam pra gente, né? Claro. Como é que eu começo a fazer stand-up e tal? É aquilo que eu já falei. Você tem que gostar muito, porque é uma carreira muito difícil, né? Não tem essa que, é porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. Cara, as dificuldades vão ter, independente da sua condição social, da sua sexualidade, de onde você mora. As dificuldades vai ter dificuldade de qualquer jeito. Eu moro no extremo leste de São Paulo, moro lá em São Miguel Paulista, então qualquer locomoção pra mim é muito difícil. Já perdi show por morar longe. Os caras falam, não, o Jansen mora longe, não dá tempo dele chegar, tipo, em cima da hora porque ele me chamar, não deu pra ir. Ou então pra logística, mora todo mundo pra cá, então não dá pra chamar ele. Né? Então, assim, a questão as dificuldades vão existir. E tudo vai se resolver no palco. Sim. E quando você for se apresentar, faça o seu melhor, que é lá que vai estar a diferença. Tudo que rola fora do palco pode ajudar ou não, mas a diferença mesmo vai fazer no que você apresenta dentro do palco. Então, não tenha pudor, nem preconceito, nem nada desse tipo. Estude bastante, leia os livros que existem à disposição. Sim. Judy Carter, Léo Lins, peça ajuda, assista o máximo de stand-up ao vivo pelo YouTube ou Netflix, onde você puder, e tenha certeza sempre disso, que tudo se resolve no palco, não fora dele. Do caralho. Minhas redes sociais. Muito obrigado. Suas redes sociais, Jansen Serra. facebook.com/o Jansen Serra. Então, Facebook, minha página, tem um ozinho na frente, o Jansen Serra. Instagram e Twitter, @Jansen Serra. E foi um prazer estar com você, um cara que eu gosto muito também. Muito prazer, junto. Gosto muito da sua comédia. Tô muito feliz que você veio aqui. Então, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e Eu não tava vindo pra cá.